Olá pessoal, nós estamos de volta analisando aí nosso Código Penal Militar e dando continuidade aos dispositivos que nós temos que ver. Nós vamos analisar agora a questão da extraterritorialidade, conforme digressão aí do artigo 7º do Código Penal Militar. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte do território nacional. Vamos parar por aqui? Então, nós temos uma semelhança aí, com o Código Penal. A regra adotada é da territorialidade temperada. Por que temperada? Porque em havendo convenções, tratados e regras de direito internacional, eu vou deixar de aplicar o Código Penal Militar. É a mesma previsão que nós temos contida aí no Código Penal Comum em relação à territorialidade. Pelo princípio da soberania, os crimes que ocorrem dentro do território nacional serão julgados pela lei penal militar brasileira. Agora, se existe algum acordo, convenção internacional, nós vamos ter ressalvada a legislação brasileira e aplicada a lei internacional. Isso costuma cair em prova com a inserção da palavra independente de acordo ou sem exceções, aplica-se a lei penal militar ao crime cometido dentro do território brasileiro. Nós podemos citar como, por exemplo, uma aeronave, ainda que militar estrangeira, se ocorrer um crime militar dentro dessa aeronave, eu só vou aplicar a lei penal brasileira. Na verdade, a regra é que eu não aplico a lei penal brasileira, mesmo sendo território nacional, se a aeronave for estrangeira pública. Agora, se o crime ocorrer em lugar sujeito à administração militar e atentar contra as instituições militares, mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo pública, eu vou aplicar a lei penal brasileira. Acerca do território estrangeiro, aplica-se a lei penal militar brasileira quando o crime no todo ou em parte ocorre no território nacional ou fora dele. Ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Olha só, nós não temos as regras de extraterritorialidade que temos no direito penal comum. Aqui não há que se falar em extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade condicionada. É comum você ver na sua prova falando que o crime militar que ocorra fora do território brasileiro, eu vou aplicar a lei penal brasileira se o indivíduo entrar no território, se o fato for previsto como crime, se ele não foi julgado ou não foi absolvido. Sendo crime militar, mesmo ocorrendo fora do território nacional, eu vou aplicar a lei penal do Brasil. Por que isso? Porque as próprias estruturas referentes, em especial às Forças Armadas, exigem o deslocamento de tropa, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra. O Brasil participa de diversas missões de paz pela ONU. Então imagina que os militares reunidos no Haiti venham a cometer um determinado crime militar lá no Haiti. Então a responsabilidade penal aí vai ser julgada conforme a lei penal do Brasil. Tá certo? Então aqui não tem essa ideia de extraterritorialidade condicionada e incondicionada. Em se tratando de crimes que ocorrem fora do território nacional, nós teremos a extraterritorialidade incondicionada. Concurso para defensor público da União, CESP. Considerando-se a situação hipotética em que grupo de 20 militares, integrantes das Forças Armadas Brasileiras, em missão junto às Forças de Paz da ONU no Haiti, em concurso de pessoas com diversos outros militares pertencentes às forças da Itália e da França, tenham cometido diversos crimes militares no Haiti. Está vendo bem aí? Nessa situação, a competência para conhecer, processar e julgar os crimes militares brasileiros, pelas infrações penais militares, é da Justiça Militar da União, cujo exercício jurisdicional é da capital da União. A gente ainda vai ingressar no estudo do direito penal, processual penal militar, para a gente analisar essas questões atinentes a crimes cometidos pelos militares federais fora da República Federativa do Brasil. É sim da competência da Justiça Militar da União e é da circunscrição, atinente à capital. Mas basta você saber, uma confirmação do que eu te disse há pouco, de que o crime militar praticado fora do Brasil por militar brasileiro será da competência da Justiça Militar castrense. Território nacional por extensão.
Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Vamos fazer uma alusão aí ao Código Penal Comum. Lá no Código Penal Comum, pessoal, nós temos 2 casos de território brasileiro por extensão. O primeiro é onde quer que ocorra o crime, se for uma aeronave ou navio público ou privado a serviço da República Federativa do Brasil. E no segundo momento, ainda que privado, se o crime ocorre em águas internacionais ou no espaço aéreo correspondente, porque águas internacionais ou o espaço aéreo correspondente a essas águas é considerado território de ninguém. Aqui no direito penal militar, pessoal, não. Se o crime ocorrer a bordo de uma aeronave ou a bordo de um navio, eu não vou analisar se o navio ou a aeronave é público ou privado. Tanto faz. Basta que eu consiga preencher um dos requisitos que eu vou citar aqui, ó. Estar sob comando militar, estar militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente. Olha só, quando um navio está sob o comando militar, significa dizer que o responsável pelo navio naquele momento é um militar. Quando o militar militarmente utilizado, às vezes não tem nenhum militar ali dentro, mas aquele navio está ocupado, né, por uma utilização militar. E no último caso, ocupado por ordem legal da autoridade. Então, para fins de prova, você tem que se ater que não interessa se o navio é público ou se ele é privado. Se ele está sob comando militar, militarmente utilizado ou ocupado por ordem de autoridade competente, no caso, autoridade militar, se ocorrer um crime a bordo dele, onde quer que ele se encontre, nós teremos a aplicação da lei penal militar. É comum cair em provas de concurso público dizendo que mesmo nos casos que ele está sob comando militar, eu só vou ter a aplicação da lei penal militar nos casos em que o navio é público. Aqui o dispositivo diz de forma bem clara, ainda que de propriedade privada. Basta estar sob comando militar, militarmente utilizado ou ocupado por ordem de autoridade legal. Continuando, ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Para ficar bem claro para você, esse crime, ele ocorre em território nacional, ou então fora, num território que é sujeito à administração militar brasileira. Então, não é um crime que está acontecendo na Holanda, por exemplo. É um crime que está acontecendo via de regra no Brasil. Para eu saber se eu vou aplicar a lei penal militar, eu tenho que analisar 2 circunstâncias. A primeira, se o crime ocorre em lugar sujeito à administração militar. E a segunda, se atenta contra as instituições militares. A doutrina e a jurisprudência são muito claras em precisar o que é atentar contra as instituições militares. Eu vou te dizer de forma muito clara. Uma coisa é um indivíduo cometer um crime militar, um crime de lesão corporal contra uma sentinela das Forças Armadas por motivos relacionados à passionalidade. Exemplo, o indivíduo estava se relacionando com a esposa de um civil, o civil passa no quartel e ataca o militar. Ele não vai responder por crime militar, via de regra, de acordo com a jurisprudência, porque o crime não atenta contra a instituição militar. É quando o indivíduo ele não entende, ele não compreende, ele não aceita o militarismo, por exemplo, ou ele tenta atacar a instituição, né? um golpe contra a instituição, um ato de terrorismo, semelhante ao terrorismo que ele pratica e ele está tentando atentar contra a instituição militar. Nesse caso, quando o motivo é ser passionalidade, eu não vou ter o enquadramento em crime militar, tá certo? E em se tratando de navios e aeronaves, se ocorrer o crime aqui dentro do Brasil, só aplica a lei penal militar brasileira, se for um crime que atenta contra as instituições militares e também em lugar sujeito à administração militar. Conceito de navio. Para efeito da aplicação desse código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. É um critério axiológico para a gente fazer o enquadramento no crime militar, tá certo? Na aplicação da lei penal militar. Pena cumprida no estrangeiro.
Mesmo sabendo que o legislador estabelece que a extraterritorialidade incondicionada ela é uma regra no direito penal militar, para evitar o bis in idem, a punição duas vezes pelo mesmo fato, o legislador prevê de forma específica e clara que se o indivíduo for condenado por algo que é considerado no Brasil crime militar e lá cumprir pena, aqui no Brasil nós vamos ter que utilizar os institutos da atenuação e do cômputo. Olha só, imagina que o indivíduo é condenado a 10 anos de uma pena privativa de liberdade no estrangeiro. Cumpre as 10 anos e no Brasil ele é condenado a 15 anos. Ele já cumpriu 10 anos, faltariam 5. Então nós vamos falar que se as penas forem da mesma natureza, eu vou computar na pena privativa de liberdade aplicada e cumprida esse prazo já cumprido, restando apenas de cumprimento 5 anos. Mas há situações que a pena é de espécie diferente. Às vezes no exterior pode ter uma espécie de pena que ela não se assemelha à pena prevista no Brasil. Então nesse caso eu vou falar em atenuação. Por exemplo, eu posso atenuar 1/5, 1/3 e assim sucessivamente. Então penas da mesma espécie eu computo o período já cumprido e penas de espécie diferente eu atenuo a pena imposta. Militares estrangeiros. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções. Pessoal, a ideia de comissão ou estágio pressupõe que aquele militar, por ser militar, continua submetido às regras de hierarquia e disciplina, mesmo servindo em outra força temporariamente. Então, imagina que um militar das Forças Armadas dos Estados Unidos venha fazer um curso de selva aqui no Brasil. Durante o período em que ele está acoplado à Força Militar Brasileira, via de regra, ele vai se submeter às regras do Código Penal Militar. Se em uma determinada circunstância ele cometer um fato previsto como um crime militar, ele será julgado pela Lei Penal Brasileira. Qual a exceção? Se houver um acordo, uma convenção internacional prevendo de forma diversa, esse militar ele não será julgado pela Lei Penal Brasileira, Lei Penal Militar Brasileira. Mas, desculpem, de caso a caso, nós precisamos analisar a situação concreta para avaliar qual a lei penal que será aplicada, a Lei Penal Militar, via de regra, a brasileira. Equiparação militar da ativa. O militar da reserva, o reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para o feito de aplicação da lei penal militar. Pessoal, basta você entender o seguinte: lá no Código Penal Militar, no artigo 9º, nós temos as circunstâncias de crimes que são cometidos por militares da ativa, contra civis, reformados e contra militares da reserva. E nós temos as circunstâncias de crimes cometidos por militares da reserva ou reformado ou civil contra militares da ativa. Aqui, simplesmente quer te dizer que os militares que são da reserva ou reformado, quando eles forem novamente incluídos no serviço ativo para funções militares, eles serão considerados como militares da ativa para fins de aplicação da lei penal militar. O único cuidado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca desse tema é que o exercício do novo cargo que o militar da reserva ou reformado vai desempenhar tem que ter um caráter militar. Então, por exemplo, o indivíduo é policial militar em Minas Gerais, vai para a reserva e retoma as suas atividades de policiamento ostensivo ou de policiamento dentro do Copom, realizando aí as chamadas telefônicas, o despacho. É atividade tipicamente militar que militares da ativa desempenham. Então, ele será submetido a essa disposição. Agora, há hipóteses em que o militar ele assume, ainda que dentro da administração militar, uma função predominantemente de caráter civil. Ele faz um contrato temporário para realizar a manutenção em equipamentos de computadores. Então, nesse caso, eu não posso falar que vai haver aplicação
da lei penal militar, como se fosse militar da ativa nesse caso. Fiquem atentos a isso. Militar da reserva ou reformado. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o militar da reserva ou reformado tanto não deixa de ser responsável pelas suas condutas, né? Havendo uma conjugação do artigo 9 que nós vamos ver com os artigos da parte especial, bem como não pode deixar de ser vítima nas hipóteses em que a lei assim prevê. Então, por exemplo, se o indivíduo pratica um desacato a um militar reformado ou da reserva, ele pode ser enquadrado num desacato a superior, por exemplo, um soldado que desacata um militar da reserva, ou então pratica uma violência contra um militar da reserva que é seu superior. No caso concreto, ele vai ser enquadrado no tipo penal e a condição de superior ou a condição de inferior vai ser levada em consideração tanto para enquadramento como ato criminoso, como colocação na circunstância de vítima. Defeito da incorporação. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Pessoal, o que é isso daqui? Nós temos um crime de insubmissão, né, previsto aí no artigo 183 do Código Penal, que consiste aquele indivíduo que ele é selecionado para servir as Forças Armadas e ele deixa de se apresentar no prazo previsto em lei. É o que a doutrina chama de um crime tipicamente militar. Por quê? Via de regra, não se aplica o direito penal militar por meio de crimes propriamente militares ao civil. Mas nesse caso específico, é um crime que não está previsto no Código Penal, não está previsto na legislação penal especial, está previsto só no Código Penal Militar. É o que nós denominaríamos de crime propriamente militar. No entanto, o crime propriamente militar, ele só tem como sujeito ativo o militar. Então, o Henrique Giuliani, entre outros doutrinadores do direito penal militar, eles falam que esse seria um crime tipicamente militar. Vamos à redação do artigo. Deixar de apresentar-se o convocado, a incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena e impedimento de 3 meses a 1 ano. Então, nesse contexto, pessoal, se ele já fosse militar e se ausentasse do local, por exemplo, por mais de 8 dias, ele seria enquadrado no crime de deserção. A insubmissão é uma punição para aquele que não pode ser enquadrado no crime de deserção, porque não é militar ainda. Então, o indivíduo é convocado, não se apresenta, ou depois de apresentar, ele se ausenta antes do ato oficial de incorporação, ou seja, ele não é militar ainda. Só que o que ocorre? Em algumas hipóteses, a lei, na verdade, a lei de incorporação, não sei se é assim que se fala das Forças Armadas, prevê que em alguns casos o indivíduo ele não é obrigado a incorporar-se às Forças Armadas. Eu vou te dar um exemplo bem claro. O arrimo de família, que é aquele jovem que sustenta a sua família inteira, ou que ele tem um problema de saúde que é causa de não admissão nas Forças Armadas. A lei prevê que nessas circunstâncias o indivíduo não pode ir às Forças Armadas, a não ser que ele queira, no caso do arrimo de família. E imaginem que ele comete esse crime e depois alega que não se apresentou ou não se incorporou depois de ter apresentado em razão de ser arrimo de família, que ele deveria ser dispensado. É o que a gente chama, pessoal, de defeito do ato de incorporação. A lei fala que não vai aceitar como alegação da exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, por exemplo, a alegação de defeito de ato de incorporação. A não ser que esse defeito seja alegado anteriormente, ou seja, o indivíduo, por meio formal, comunicou à administração militar que era arrimo de família, que possuía um problema de saúde e que precisava se tratar, ou que precisava trabalhar com outra atividade que dava mais sustento à sua família, porque só tinha ele, e não foi levado em consideração. Ou então se conhecido por parte da administração militar e ela comete um erro. Porque se não for conhecido, ou se não for alegado, essa alegação de defeito no ato de incorporação para o insubmisso não tem o condão de excluir-lhe a responsabilidade penal. Tá certo? Então, o defeito do ato de incorporação só é cabível quando alegado
ou quando conhecido. Continuando. Não podemos confundir também o crime de insubmissão com o crime de insubordinação, tá certo? Causa de diminuição de pena, diminui-se a pena de 1/3 pela ignorância ou errada compreensão dos atos da convocação militar por excusáveis, pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado no último dia marcado para a apresentação. Então a lei ela não aceita a alegação do erro de direito acerca dessa circunstância, do indivíduo alegar que não conhecia a norma, né, que não sabia que era crime aquela conduta. Né? A errada compreensão ela não é motivo aqui para excluir a culpabilidade por potencial consciência da ilicitude. Sabe por quê, pessoal? O crime de insubmissão é um crime contra o dever militar. Né? Os interesses das forças militares, né, da movimentação de tropas são de tão relevância que essas alegações elas não têm o condão de excluir a culpabilidade e isentar de pena. A única coisa que pode acontecer é uma atenuação da pena, né? Atenuação não, uma causa especial de diminuição de pena na terceira fase do dosimetria de pena. Fique atento ao quantum, a lei fala de forma clara que é de 1/3. Se você está fazendo um concurso de âmbito federal nas carreiras militares, eu recomendo que você anote isso com mais incisão. Né? E nas carreiras estaduais, como geral, também, muito embora não haja a possibilidade do crime de insubmissão no direito no âmbito estadual, né? Mas isso pode ser cobrado na sua prova. Tempo de guerra. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou com decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Aqui quer dizer, única e exclusivamente, que oficialmente nós vamos falar no tempo de guerra, e isso é relevante para que eu pense na aplicação dos crimes militares em tempo de guerra, pela possibilidade, por exemplo, de se considerar alguém como cobarde, né, que é um crime militar previsto no tempo de guerra, ou até mesmo para aplicar uma pena de morte para alguém. Eu preciso identificar qual o tempo exato em que a guerra começou e quando ela terminou. E é comum cair em prova de concurso público, erroneamente, é quando iniciam-se as hostilidades, né? E acaba quando cessam essas hostilidades. Na verdade, pessoal, quando a gente pensa no âmbito do direito constitucional, o presidente da República ele precisa praticar um ato complexo, vamos dizer assim, para ele declarar guerra. Né? Ele decreta, né, com autorização do Congresso Nacional. É uma competência, né, do Poder Legislativo de autorizar o presidente da República a declarar a guerra e celebrar a paz. Então, no tempo de guerra, ele inicia com a sua declaração ou reconhecimento ou decreto de mobilização. E ele acaba quando ordenada a cessação das hostilidades. Não é quando cessam as hostilidades, nem é quando inicia a guerra em si. É quando há os decretos, tá certo? Como eu disse para vocês, eu quero que vocês anotem, né? Competência exclusiva do Congresso Nacional, autorizar o presidente da República a decretar a guerra e celebrar a paz, bem como compete privativamente ao presidente da República declarar a guerra, autorizado pelo Congresso Nacional. Contagem de prazos, semelhança ao Código Penal, diverso do Código de Processo Penal. Né? Aqui os prazos, né, se inicia, conta-se pelo dia do início, né, e considera-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. No direito processual penal, eu desconsidero o dia do início e considero o dia do fim. Fique atento a isso que cai muito em prova. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se essa não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país, ao tempo da sentença. Olha, de pouca utilidade falar em salário mínimo, né? A única coisa que eu tenho em mente aí são questões relacionadas à multa, e eu tenho que saber que no direito penal militar eu não tenho pena de multa. E tenho que saber também que os fatos definidos como crime na Lei Penal Especial Militar, né, que não existe ainda nenhuma Lei Penal Especial Militar, as regras gerais do Código Penal são estabelecidas se lá na Lei Penal Especial não é estabelecido de modo diverso, mesma regra do Código Penal comum. Crimes praticados sem prejuízo de país aliado. Ficam sujeitos às disposições desse Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo, se o crime é praticado por brasileiro, se o crime é praticado no território nacional, em território estrangeiro, militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Significa dizer, pessoal, que eu vou considerar
que um crime que ocorreu em outra soberania, onde não deveria ocorrer a aplicação da lei penal militar brasileira, eu vou aplicar em razão de ter sido praticado o crime em prejuízo de um país aliado. Se for praticado num território militarmente ocupado, né, por força brasileira, qualquer que seja o agente, ou não sendo ocupado por força militar, se for praticado por um brasileiro. Então está ocorrendo um conflito envolvendo um país aliado do Brasil e um brasileiro pratica contra esse país um crime denominado pela lei penal brasileira como um crime militar. Aí eu vou aplicar a lei penal militar brasileira. Infrações disciplinares. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. O que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer única e exclusivamente que não é permitido que eu crie responsabilidade no âmbito administrativo com base nas figuras típicos penais militares. Além disso, eu não posso aplicar as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal Militar para as infrações disciplinares. É necessário que cada órgão militar tenha uma disposição legal própria, prevendo quais são as condutas que são consideradas infrações disciplinares militares, o processamento, as circunstâncias que excluem as responsabilidades, as causas atenuantes e as agravantes. Eu vou te dar um exemplo. Em Minas Gerais, nós temos um Código de Ética e Disciplina dos Militares do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Essa norma, de forma muito clara, prevê quais são as condutas que são consideradas infrações, como se dá o processamento, quando que eu excluo a responsabilidade, né, por uma circunstância justificante e quando eu tenho circunstâncias agravantes e atenuantes. Eu não posso pegar uma cláusula que exclui a ilicitude aqui e aplicar diretamente a infração disciplinar militar. É comum isso acontecer. Acontece, inclusive, em algumas soluções de procedimentos administrativos que eu já vi, o pessoal alegando o fundamento do Código Penal Militar. O Código fala de forma clara, eu não aceito isso. Crimes praticados em tempo de guerra. Né? A lei fala que, né, a gente tem que lembrar que é necessário o decreto de mobilização, o decreto de reconhecimento, e para acabar o tempo de guerra é o decreto que determina a cessação das hostilidades. Então, para os crimes praticados em tempo de paz, né, vai se aplicar em tempo de guerra, né, mesmo os crimes previstos no manual, no Código Penal Militar para o tempo de paz, bem como os previstos em tempo de guerra, havendo a subsunção do fato previsto como crime, né, ao tipo penal, eu vou falar que houve crime militar. E a aplicação da pena, né, conforme a digressão do Código Penal Militar, eu vou ter um aumento de pena de 1/3. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz, com aumento de 1/3. Cuidado que na sua prova esse índice normalmente é cobrado com aumento de pena da metade, com aumento de pena de 1/6, com aumento de pena de 2/3. É importante você marcar isso para o seu estudo na sua casa. Esse detalhe aí sobre o assemelhado, pessoal, antigamente haviam pessoas que trabalhavam nos ministérios militares, nas forças armadas, e elas recebiam aí prerrogativas de postos, de graus hierárquicos, padrões de remuneração e vencimento. Com o advento da Constituição Federal, houve a necessidade de que essas pessoas fossem reguladas por lei própria, e inclusive decisões judiciais, né, o recurso em sentido estrito, que vocês estão vendo aí de 1985, já determinava que civis não receberiam tratamentos e enquadramento como militares. Isso não quer dizer que civis não cometam crimes militares. Na Justiça Militar da União isso é bem impossível. A única análise que nós temos que fazer é que no contexto do crime militar praticado por civil, eu analiso o artigo 9º com base no que pode ser aplicado ao civil. Né? Civil contra militar no desempenho de função de atividade de preservação da ordem pública. Contra militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, né? Em acantonamento, em acampamento, em formatura. Então, esses detalhes eles precisam ser observados. Mas eu não vou considerar o civil, né, que a gente chamava de assemelhado, como militar em hipótese alguma, tá certo? Ah, professor, e o PM temporário, né, que Goiás gostava de ter demais, eu acho que Santa Catarina tem também, São Paulo já deve ter tido. Olha só, a Constituição, quando se refere aos militares dos estados, faz uma alusão muito clara àqueles indivíduos reprovados em concurso público de provas ou de provas de títulos, submetidos a um regramento próprio, a um estatuto. Essas pessoas, elas não desempenham funções de segurança pública, os PMs temporários. Não estão previstas atribuições previstas no artigo 144 para os militares dos estados e do Distrito Federal.
Então eles não possuem porte de arma, não possuem estabilidade, não podem realizar patrulhamento ostensivo, não estão sujeitos à administração militar, portanto, só podem desempenhar funções burocráticas vinculadas a atendimento à população, comunicação social, manutenção de arquivos. Portanto, não pode ser considerada aí essa figura do assemelhado como se fosse um retorno, né, jurídico dessa hipótese. Eles não estão sujeitos à disciplina militar. E ainda que estivessem, né, a Justiça Militar Estadual não tem a competência para julgar civis. Né? Súmula 553 da STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o civil acusado de crime contra instituições militares estaduais. Nesse sentido, a habeas corpus 119, 683 de São Paulo, quinta turma, decidiu nesse sentido. Pessoa considerada militar. É considerada militar, para o efeito da aplicação deste código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Quando a gente pensa, pessoal, em incorporação, seria no caso, por exemplo, de um indivíduo que em tempo de guerra, né, tem uma formação jurídica ou uma formação em alguma série específica do conhecimento, engenharia, e é incorporado às forças militares para servir o Brasil numa operação, né, de guerra na Itália, por exemplo. Essa pessoa ela vai ser considerada militar porque ela vai receber posto, né, vai receber um grau de hierarquia e, para tanto, será considerada militar da ativa. Essa regra não se aplica no caso de tempo de paz, né? Eu não posso falar que a pessoa é incorporada às forças. Tudo bem, eu posso participar de um processo seletivo para médico, de um concurso que eu assumo temporariamente a função de oficial com todas as prerrogativas, né? Um concurso temporário. Aí sim,